Ai de mim, provocações. Mais uma vez, provocações. Vocês sabem que eu sou provocado, eu não provoco ninguém. Nós somos provocados, nós todos que andamos na rua. Bom, sabe o que nós temos aqui hoje? Um bacharel. Bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo, Largo de São Francisco. Depois, professor titular de Teoria Geral do Estado lá mesmo. Além de lecionar na Universidade de Paris. Já viram que não é apenas mais um advogado. Foi vice-presidente da Comissão Internacional de Juristas. Uma ONG que assessora as Nações Unidas em matéria de direitos humanos. Sim, direitos humanos. É aquela coisa que ninguém entende direito, que as classes médias ainda não conseguiram digerir muito bem. Como ele já passou dos 70, o nosso bacharel em Direito viveu sob a ditadura os seus primeiros anos de defesa dos direitos humanos. E por isso sofreu muita repressão. Ele está aqui hoje para falar de hoje, e um pouco do Brasil de ontem, que muita gente já nem lembra, não é? Ele é Dalmo de Abreu Dallario. Dalmo de Abreu Dallario. Diga uma coisa. Qual é a distância entre a primeira e a última instância na justiça brasileira? Essa é realmente uma questão importante, que já se disse que justiça tardia é injustiça. Então é preciso verificar isso. A nossa justiça é tardia, quanto demora uma ação do começo ao fim. Só lembrando um fato, certa vez eu estava no Supremo Tribunal Federal aguardando um julgamento, quando se iniciou a sessão e o presidente disse: senhores ministros, nós vamos iniciar agora o julgamento de um caso que começou exatamente há 23 anos. Bem, agora indo diretamente ao ponto. Existe um princípio que é universalmente consagrado em direito, que é o chamado princípio do duplo grau de jurisdição. Traduzido em miúdos, que quer dizer isso? Quer dizer que toda decisão precisa ser revista por alguém. Quer dizer, quem decide é um ser humano, pode errar, e é preciso então um segundo grau, que alguém mais decida. No Brasil, nós temos o terceiro grau, o quarto grau, até o quinto grau de jurisdição. Continuam os 23 anos. E no fim vai dar nisso, porque o que acontece é que no meio da ação há muitos incidentes. Antes do juiz sentenciar, então pode acontecer muitas coisas que desviam a ação. Assim, por exemplo, numa disputa judicial, uma das partes diz: não, eu quero que faça uma perícia. A outra parte discorda. Aí o juiz diz: não, vamos fazer a perícia. Aquele que discordou pode recorrer. E aí começam os desvios. E assim, quando junta um documento, qualquer coisa que acontece, há possibilidade de recursos incidentes, de recursos intermediários. Mestre Dalmo, é uma zona franca de Manaus? O que é? É uma zona, então, isso? A ideia é garantir plenamente o direito de defesa, mas eu acho que nós exageramos nisso. Que é preciso, sim, garantir o pleno direito de defesa, mas não com esta largueza, permitindo, inclusive, o uso do direito de defesa para prejudicar o direito de defesa. Fala contra o Poder Judiciário, então. Não, o Poder Judiciário tem os seus pecados também, que vêm de muito longe. O nosso Poder Judiciário foi criado com base no molde de Napoleão Bonaparte, no molde francês, e que era excessivamente formalista e que, entre outras coisas, exigia que o juiz jurasse fidelidade ao governo. Isso criou um hábito de o judiciário não brigar com o governo. O judiciário sempre foi muito tolerante e com isto ficou subordinado, não recebeu verbas. Mas além disso, na própria formação dos juízes, também houve um excesso de legalismo, um excesso de formalismo, e isso em parte ainda existe. Agora, para rebater em todo caso... O senhor está defendendo o judiciário. Eu estou defendendo o judiciário. Eu quero que o senhor fale contra o judiciário. Dizendo isso, que ele tem falhas, mas em grande parte ele é vítima.
Ele é vítima porque não deram a ele a possibilidade de superar essas falhas. Hoje, no Brasil, nós estamos começando uma boa discussão em que o próprio judiciário, por muitos setores, reconhece que ele tem falhas, que tem erros, embora alguns setores do judiciário não queiram mudar. Se eu entro com uma ação para o judiciário, eu devo esperar uns 30 anos para ver a resposta? Não, naturalmente aí os 30 anos já 28. É um exagero, não é? 20. Não, também, eu acho que isso hoje... Porque se eu entro com uma ação e o Congresso entra com outra, o outro entra com outra, o senador entra com outro, todos estarão na minha frente. Sim, mas um problema que está acontecendo entre nós, até isso, uma espécie de paradoxo. A partir da Constituição de 88, a possibilidade de entrar com uma ação judicial aumentou muito. Então as associações entram com ações judiciais, as pessoas mais pobres que antes não entravam, hoje tem a Defensoria Pública, entram com ação judicial. Então a quantidade de ações judiciais aumentou enormemente. E o judiciário está pressionado por este número. Não há computador que resista. Não há computador que resista, porque são muitas ações, e aí há o risco de a gente jogar numa vala comum ações que são diferentes. Mas você diria, por acaso, que o judiciário está mais preocupado consigo próprio do que com os direitos das pessoas comuns? Eu diria que já esteve, mas que felizmente isso já mudou bastante. Você mesmo disse de início, eu tenho uma longa experiência. Eu comecei a atuar junto ao judiciário em 1953, já no meu primeiro ano de direito, então há mais de 50 anos. E nesse tempo, nesse longo tempo, eu tive contato com muitos juízes, com muitos tribunais. Eu assisti, sim, a cenas incríveis de um juiz completamente desligado da realidade social. Mas ainda agora, há poucos dias, aconteceu uma coisa incrível em Cascavel, do Paraná, em que o juiz trabalhista não permitiu que um operário prestasse depoimento porque ele estava de sandálias. Esse juiz está fora do mundo. Quer dizer, ele quer o quê? Que o operário vá de smoking? Estamos num país tropical. Pois é, e um operário que trabalha de sandálias.